Olá, pessoal! Tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um tour aqui pelas plantas do quintal, atendendo a um pedido de uma seguidora lá do Instagram, que pediu que eu mostrasse todas as minhas plantas. E no vídeo anterior eu mostrei as plantas de dentro de casa, as plantas que eu cultivo dentro de casa. E hoje eu venho com as plantas aqui do quintal. Vou mostrar para vocês as plantas que eu tenho aqui embaixo do sombrite. Gente, aqui eu tenho algumas folhagens. Tenho maranta. Tem essa maranta linda aqui. Tenho colocásia. Aqui eu tenho um arranjo com dracena. Fiz esse arranjo. Reaproveitei uma caixa térmica e fiz esse arranjo. Coloquei algumas folhagens. E aqui eu coloquei alguns caládios, porém eles entraram em dormência. Nessa época os caládios em algumas regiões costumam entrar em dormência. Tem a lucásia. E aqui eu tenho algumas peperômias aqui nesse vasinho alternativo. Usei a cuba da Airfry. Aqui eu tenho bromélia, lírio do vento, tenho coleus. Esses coleus eu plantei eles aqui recente. Plantei aqui nos vasos de caládio. Esse vaso aqui tinha caládio, o caládio entrou em dormência, então eu plantei os coleus. Aqui eu tenho croton. E aqui eu tenho caládios. Como eu falei, os caládios eles estão assim, olha. A maioria tem uma folha, outros já entrou em dormência. Aqui eu tenho mudinha de zamilcuca, a muda feita através da folha. Tenho agave, espada de São Jorge. Voltando aqui, eu tenho a árvore da felicidade. Tenho essa aqui. Tenho ela variegata. Aqui eu tenho croton. Alocásia. Aglaonema, aqui mais caladium. Aqui eu tenho caricata, tenho begônia. Aqui mais caladium. Gente, aqui tá tudo junto e misturado. Aqui tem mais croton. Cingônio. Aqui eu tenho o cingônio verde. Tenho ele rosa. Tenho variegato. Tenho esse outro aqui. Esse é o veludo. Tem a lucásia cuculata. Aqui tem também a brilhantina. Aqui tem colocásia, aqui junto com a brilhantina. Aqui um vasinho com jiboia. Aqui mais croton, caladium. Aqui eu tenho mais begônia. Aqui a dracena pleomele. E aqui eu tenho mais croton. Olha, croton. Aqui eu tenho mais croton. Tem esse aqui bem colorido. Tem esse outro amarelinho da folha redonda. E tem esse aqui da folhinha comprida. E aqui eu tenho o peperomia variegata. Gente, aqui é até difícil para mostrar, porque é muita planta em pouco espaço, muita planta juntas. Daí aqui eu tenho mais dracena. Tem esses dois tipos de dracena aqui no mesmo vaso. Aqui eu tenho begônia. Essa begônia ela tava bem feia, eu fiz o replante dela, ela tá começando a brotar. Aqui eu tenho algumas plantas em recuperação. Eu tenho essa samambaia. Essa também estava bem feia, eu fiz a poda nela. Adubei e agora ele está brotando. Essa outra aqui também já esteve muito bonita aqui no quintal, porém aconteceu um incidente aí com ela e ela ficou assim, nessa situação. Mas agora ela tá brotando, saindo uns brotos aqui, olha. Saindo bastante brotinho. Aqui eu tenho esse arranjo de espadas. Que na verdade eu tenho espadas de São Jorge, tenho
sapatinho de jardim. Tenho esse verde e tenho ele variegado. Essa é uma plantinha que aumenta bastante. E aqui, olha, as espadas brotando aqui com tudo. Aqui também tem peperômia e barba de Moisés. É uma mistura de plantas. Aqui nesse canto eu tenho as epícias, que também nessa época não ficam muito bonitas por causa do tempo frio. Aqui eu tenho a pileia. Aqui mais epícia. E aqui eu tenho algumas plantinhas em recuperação. Umas plantas que eu plantei recente. Essas plantas eu adquiri em uma troca. E elas estão começando a se desenvolver. Olha, tem esse cingônio. Aqui tem mais epícias. E aqui eu tenho palmeira areca. Tem um vaso aqui com a palmeira areca. Aqui eu tenho íris da praia. Aqui eu tenho essa samambaia, uma samambaia nativa. Tem bromélias aqui no mesmo vaso. E aqui eu tenho alguns vasos, que são vasos que tinham os coleus, aliás, os caládiums. São vasos de caládiums que entraram em dormência e os vasos estão vazios. Então eu coloquei eles aqui. Aqui eu tenho mais cróton. Tem esse amarelo. Olha, ele tá brotando. Ele tava bem feio. Agora ele tá brotando. Tem esse outro aqui, bem colorido. Gente, esse aqui ele cresce bastante. Esse aqui eu fiz a poda nele recente. E ele já cresceu bastante. Olha, eu podei aqui. Aí já brotou. E essa é uma planta de crescimento rápido. Cresce bastante, fica muito grande. E como eu tenho pouco espaço, eu sempre vou podando. E ele é cultivado aqui num pequeno vaso. Mesmo assim, ele cresce muito. E aqui eu tenho hortênsia. Tá sempre assim, ó, com flores. Aqui eu tenho ficus lirata. Aqui eu tenho a palmeira triangular. Gente, essa palmeira, ela cresceu bastante. Mesmo cultivada aqui na sombra, ela cresceu bastante. Essa palmeira eu consegui em uma troca com a Ariela Maia. E ela tá assim, lindona. Essa é uma planta que eu vou levar lá pra chácara. Aqui eu tenho a Locásia variegata. Aqui eu tenho mais Caladium. Aí eu vou aproveitar e já mostrar esse cantinho aqui. Aqui eu tenho Philodendro Brasil. Tenho samambaia azul. Essa samambaia eu adquiri recente. Olha, tá bem bonita. Aqui eu tenho peperômia. Aqui eu tenho orelha de elefante, mais uma locásia. Aqui eu tenho clorofito. Então aqui eu tenho a palmeira chamaedória. Tenho árvore da felicidade. E aqui eu tenho essa monstera, que é uma planta que fica lá dentro de casa, só que quando eu vou fazer a rega, eu trago pra cá pra molhar. Olha que linda que tá. E aqui eu tenho umas pendentes, aqui eu tenho Philodendro Brasil. E aqui junto com Philodendro eu tenho essa Pellionia repens. E aqui eu tenho um vaso com o dólar. E aqui vamos ver mais algumas plantas aqui nesse cantinho. Aqui eu tenho Caladium. Cingônio aqui junto com Caladium. Aqui eu tenho algumas begônias. E estão juntas no mesmo vaso. Aqui nesse canto eu tenho maranta. Tenho essa maranta barriga de sapo.
Aqui nesse canto eu tenho... Aqui eu tenho mais uma dracena, tenho uma dracena pau d'água. Olha, ela tá bem grandona, essa é uma planta de resgate. Aqui eu tenho jiboia. Tenho filodendro prata. Aqui eu tenho a Alocasia black. Aqui eu tenho maranta. Aqui eu tenho um filodendro. Esse aqui eu adquiri recente. Aqui eu tenho mais plantas coloridas. Tem essa aqui, tenho um croton. Aqui eu tenho ficus. Aqui eu tenho costus variegato. Esse aqui tá grandão, olha. Eu fiz a poda neles dias atrás. Quem me acompanha aí com certeza lembra que eu podei, mas ele já brotou. Ele tá bem grandão. Aqui eu tenho samambaia. Tem a Calicia fragans variegata. Aqui mais samambaia. E aqui eu tenho o costo sanguíneo. Essa planta maravilhosa, coloração muito bonita. Esse também tá precisando de poda, tá bem grandão. Coloquei um tutor e amarrei. Mas olha só, essas galhas aqui, ó. Tá precisando podar, retirar para dar força para os brotos novos que estão saindo. Aqui eu tenho a árvore da felicidade, a glaunema, coleus. Aqui eu tenho mais uma dracena. E aqui eu tenho o guaimbê. Olha, tá bem bonito. Tá com um vaso bem cheio, tem bastante folhas. Aqui eu tenho essa plantinha bem simples, que eu acho linda, que é esse lambari roxo. Olha que lindo. Aqui eu tenho samambaia. Tem uma dracena aqui no vaso junto com a samambaia. Tem o cacto cianinha também no mesmo vaso. Aqui é uma mistura de plantas. Aqui eu tenho a Alocasia cuculata. Aqui mais dracena, eu acho que é uma dracena. E é isso, gente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar por aqui. Depois eu volto com vocês aí mostrando mais plantas. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!